Olá, dona Kátia, seja bem-vinda, bom dia a todos. Começando um pouquinho mais cedo. Oi, Ana Patrícia, tudo bem, Pati? Dona Kátia, sejam bem-vindos. Bom, a gente está começando agora, são 7h24, eu tinha prometido para 7h30, né? Mas vamos ficando e eu quero convidar vocês aí, então, que já chegaram, Dona Kátia, Patrícia. Faz o seguinte, vai convidando aí seus amigos. Tem aí uma logo abaixo, embaixo aí do vídeo, né, tem algo parecido uma pombinha, um aviãozinho, aqueles pequenininhos que a gente enviava antigamente. Você lembra que fazia aqueles aviãozinhos e mandava, né? Então você pega ele, clica aí em cima disso aí, né? Você clica nele aqui, ó, vou fazer isso aqui agora comigo, ó. E aí você começa a enviar para seus amigos. Vai aparecer o nome dos seus amigos, de pessoas que são mais próximas. Você começa então a enviar para eles. Eu estou fazendo isso aqui agora, certo? Você também pode fazer. E com isso a gente vai ter a possibilidade desse momento de Deus que nós vamos ter agora pela manhã chegar para mais pessoas, chegar para um número maior de pessoas e essas pessoas poderem participar. Hoje eu vou ministrar uma palavra de Deus para sua manhã, né, para você ter assim um momento abençoado. Doralice, seja bem-vinda. John Lima também, sejam bem-vindos. Como eu disse, como eu estava dizendo para o pessoal que já está aí, vocês podem, deixa eu acenar aqui para vocês, vocês podem compartilhar essa live com outras pessoas, vocês podem trazer esse momento abençoado aí para todo mundo. Por quê? Porque nós vamos ministrar uma palavra de Deus agora, uma palavra abençoada. Você que também está aí no Facebook, eu estou ministrando no Facebook da Primeira Igreja Batista do Cabula, e também estou ministrando aqui no Facebook da Primeira Igreja, ou no Instagram, perdão, da PIB do Cabula, né? Estou aqui em minha casa nessa manhã. A paz, pastor, a paz, Doralice. Você é mãe de Marta. Ah, que legal, dona Dora, que bom. Aí de interior, que bom. Martinha, mais conhecida por Milena. Legal, mas tudo bem, a gente conhece aqui em Salvador. Seja bem-vinda, dona Dora. Mais uma vez eu peço aí que compartilhe com todo mundo essa live, para que todos possam... Sim, Kátia, sim, dona Kátia. A toda a comunidade, pessoal aí, possa... Sim, John, olha aí do pessoal de Elias, do pastor Elias, que bênção, maravilha, que bom ter vocês aqui. Manda um abraço para meu pastorzão, amo aquele homem de Deus, né? Amo aquela família toda, ele, Thelma, Salomão, Eli, todo mundo, né? O Yanzaki, a criança, o menininho, né? Muito bom, muito bom mesmo você estar aqui com a gente. Passa aí, convida o pessoal lá da comunidade também, família. Dona, deixa eu ver, opa, irmã Rose, graça e paz, seja bem-vinda aqui no Facebook também, irmã Rose chegando. Como eu disse, irmãos, eu tinha planejado para 7h30, botei um pouquinho antes, vou esperar só mais um pouquinho, tenha paciência, um pouquinho só de paciência para o pessoal ir chegando e a gente poder ministrar para um número maior de pessoas. O pessoal que está no Face, tem também aí uma estratégia. No Face você consegue compartilhar em grupos essa live. Você abre uma sala de vídeo em um grupo, e se você tiver um grupo grande de muita gente participando, o que acontece? Aquela mensagem, essa sala de vídeo vai abrir para todo mundo do grupo. Então tem grupos no Face com 200, 300, 400, 500 mil pessoas. Então a possibilidade da gente evangelizar, de levar uma palavra também nesse momento complicado que o mundo vive, né? Não é só o Brasil, é o mundo inteiro, né? São 150 países afetados hoje por essa peste, né? E nós precisamos ter um momento da pregação da palavra, o momento da profecia, da liberação da palavra de Deus, para trazer paz aos corações e também para trazer, queridos, a solução para tudo isso, né? Por quê? Porque se nós levarmos a solução para a população que está na fé, e hoje nós vamos falar sobre isso, e na fé em Jesus, na fé em Jesus,
nós vamos sair dessa rapidinho. Né? Então é só uma questão de como você trabalha isso dentro do seu coração. Evidentemente que aqui ninguém está pregando nenhum tipo de irresponsabilidade. Né? Nenhum tipo de irresponsabilidade de ações fora do contexto, de jeito nenhum. Prevenção, prudência são fundamentais. Né? John Wick, seja bem-vindo. John WK, se apresente aí. Eu não estou identificando, só estou vendo o seu nome, não estou identificando a foto, mas se apresente aí, certo? Se apresente aí todo mundo. Então, o momento, o que nós vemos hoje em dia? Nós vemos, se você liga a televisão, você fica em pânico. Né? Na verdade, a gente sabe que o que está acontecendo era algo que a Bíblia previa, mas a gente não está aqui hoje para botar pânico para ninguém. Tudo que a Bíblia prevê é bom para o crente. Entenda isso, ó. Tudo que a Bíblia, toda profecia da palavra, ela é bom para nós. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender, certo? A profecia de juízo, ela é ruim, ela vai ser punitiva, ela vai atingir. Joãozinho, seja bem-vindo, meu amado. Beijão para você aí, Deus abençoe. Então ela vai vir, ela vai atingir, ela vai impactar negativamente aquele que não tem a fé. Então, nós vamos falar um pouco sobre fé daqui a pouco. Deixa eu ver se já deu horário, 7h30. Vou fazer uma oração também de abertura. Mas antes dessa oração eu queria fazer essa introdução que é importante. Fundamental, tem a ver com o contexto. Vou ficar virando a cabeça de um lado para o outro assim, de vez em quando, porque de um lado eu tenho um Facebook e do outro lado eu tenho um Instagram. Então, para que eu possa falar com todo mundo, vocês entendem que eu preciso estar volta e meia virando. Amados, aí embaixo vocês vão se apresentando, vão colocando seus nomes aí, porque eu vou ter um momento que eu vou parar de falar em nomes, mas eu vou estar o tempo todo aqui ministrando, e vai ter um tempo que eu vou falar com todo mundo aí até o final da live. Então, queridos, vamos lá. Vamos ao que a gente estava. Houve um tempo em que o mundo estava sob o domínio de um príncipe maligno chamado Faraó. O nome era Faraó, não o nome dele, mas a função que ele exercia, Faraó. Thaís, seja bem-vindo. Oi, Thaisinha, Deus abençoe, minha amada. E o que aconteceu nesse período? Nesse período o povo estava debaixo de escravidão. E esse terrível inimigo, ele não queria a libertação do povo, não queria libertar, e Deus queria libertar. Então Deus mandou 10 pragas, e a última praga foi uma praga de mortandade terrível com todos os primogênitos. E a Bíblia diz que estariam protegidos todos aqueles que passassem o sangue do cordeiro. Deus deu uma ordem para que naquela noite em que iria acontecer tudo aquilo, todos se reunissem nas suas casas, matassem o cordeiro, fizessem ali uma ceia, e o sangue daquele cordeiro deveria ser passado no umbral das portas. E ali seria a identificação do sangue do cordeiro, ou do que o anjo da morte teria, para poder não atingir aquela família. Digamos que uma família fosse dentro daquela que Deus havia escolhido para proteger os hebreus, para libertar, e aquela família não obedecesse à ordem de Deus e não colocasse o sangue de Jesus ou o sangue do cordeiro no umbral das portas, o que aconteceria? O anjo da morte iria entrar naquela casa e iria matar aquela família também. Então, o que nós precisamos entender? Hoje a nossa principal proteção é fé. E a nossa principal manifestação da fé é a obediência. A principal manifestação da fé é a obediência. Seja bem-vinda, Ana, também. Então, a obediência, ela é uma consequência da fé. Então, hoje nós temos, em primeiro lugar, que ter fé em Cristo Jesus. Em segundo lugar, obedecer a palavra. E a palavra diz
que toda autoridade governamental ela é ordenada por Deus. Então a orientação, a ordem que vem da autoridade governamental deve ser obedecida por cada um de nós. Deve ser obedecida por cada um de nós. Aqui não está se falando sobre medo, aqui não está se falando sobre fechar a igreja, porque nesse momento aqui nós somos igreja, nós estamos, bom dia, Ana, Deus abençoe. Nós somos igreja e como igreja podemos estar reunidos em um lugar, mas podemos também estar unidos espiritualmente nesse momento aqui na internet. Como igreja estamos unidos numa palavra, unidos em um propósito, unidos em uma só missão. Na missão de quê? Na missão de levar Jesus para as pessoas que precisam, para as pessoas que carecem. Por isso que eu peço a você aí que está no Face, você que está aí no Instagram, que compartilhe esse momento, compartilhe essa mensagem. Então, compartilhando a mensagem, compartilhando essa informação, você tem condição de fazer com que o Espírito Santo possa, através da sabedoria do homem, o homem que Deus deu sabedoria ao homem para criar hoje essa ferramenta maravilhosa que muitos disseram no passado que era para isso, para aquilo, para Apocalipse, para não sei o que, e a gente vê hoje sendo utilizada por Deus, usada por Deus para poder alcançar milhares de pessoas. Então, nesse momento agora eu queria que nós curvássemos as nossas frontes, a nossa cabeça, pudéssemos fazer uma oração, pedir ao Espírito Santo que ministre agora em seus corações. Enquanto eu oro, você ora também. Depois nós vamos continuar compartilhando, chamando pessoas para participar. Vamos orar. Senhor, a gratidão está presente em nosso coração, porque todo dia Tu nos dá essa sabedoria, essa capacidade, esse entendimento de que a melhor coisa que existe é te seguir, te servir, estar debaixo das Tuas ordenanças, seguindo as Tuas orientações e ministrando a Tua palavra. Senhor, eu te peço, Senhor, nesse momento, tanta dificuldade aqui no mundo inteiro, que Tu console os corações daqueles, ó Pai, que estão precisando de ter paz, de ter tranquilidade, como nós vimos o tempo todo ministrando sobre paz, sobre você não estar ansioso. Então eu te peço que o Espírito Santo vá removendo toda a ansiedade do coração das pessoas. Eu te peço também, Senhor, que ore pelas famílias daqueles que perderam seus entes queridos durante essa peste, que já são milhares de pessoas, mais de 3.500, mais de 3.400 na Itália, mais de 300, 400 na Espanha, mais de 3.000 também na China. Aqui no Brasil já foram 7, até a última informação que eu tive, Senhor. Ó Deus, consola essas famílias e fala com que eles procurem a Ti, Senhor. Procurem a Tua presença, procurem crer em Ti, porque a fé em Ti vai lhes proteger. Nós cremos que a primeira proteção que pode haver na vida de uma pessoa é estar debaixo da Tua direção, Senhor. A principal proteção, Senhor, que pode estar em nossa vida é estar, ó Pai, crendo em Ti. Crendo que Tu és um Deus que tem poder para manifestar a Tua graça, o Teu amor, a Tua proteção. Mas também crendo, Senhor, que Tu és um Deus que pode livrar, Senhor, toda a humanidade dessa praga terrível. Eu te peço, intercedendo agora, principalmente, Senhor, por aqueles que não tiveram ainda consciência de que precisam Te buscar. Não só buscar a resposta na ciência, eu acredito, é importante. Não só buscar a resposta no isolamento social, eu acredito que é importante. Não só buscar a resposta, talvez, na prevenção, em ensinar as pessoas como se protegerem, mas principalmente, Senhor, buscar a resposta em Ti. Essa é a mais importante. Através deste momento, Senhor, através dessa praga, Senhor, através, ó Pai, dessa infestação desse vírus terrível, que Tu possa manifestar a Tua glória, Senhor. Ó Pai, nos tempos de Noé as pessoas não creram que Tu estava enviando. Muitos não creram, Senhor, que era possível vir algo deste tamanho. Eu nunca vi algo igual, Senhor. Portanto, eu creio, ó Deus, que se há a Tua permissão, é porque há um propósito nisso tudo. Assim, Senhor, eu te peço, consola os corações que estão ouvindo essa oração nesse momento, dai tranquilidade e paz para cada um deles. E te peço também, Senhor, que em nosso coração nós compreendamos hoje um chamado
missionário para cada um de nós, para ministrar a tua palavra e trazer, Senhor, o conhecimento teu para cada uma dessas pessoas. Abençoa nessa manhã, te peço, Espírito Santo, que nos auxilie agora, na ministração dessa palavra, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, Vitor, seja bem-vindo, Vitor, também. Vitor aí, meu futuro genro, né? Dizem que tem que casar, mas eu já tenho um amor muito grande por ele, né? Que você receba aí essa palavra aí, Vitor. Mas algumas pessoas chegaram no Face. Queridos, eu queria que os irmãos abrissem aí em Romanos capítulo 12, versículo 3. Você ou abre e você ouve. Se você quiser servir do cafezinho, se você quiser ouvir, tudo bem. Se você quiser ler, você pode acompanhar também na sua Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 3. O texto diz assim: pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense em si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Esse foi, Anderson, seja bem-vindo. Esse foi o último texto que eu ministrei ontem, na palavra de ontem, né? O texto final, e eu queria começar com ele hoje, principalmente com a última parte do versículo, a parte B, ou a parte C, vamos dizer assim, que diz assim, ó, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu creio em uma coisa, irmãos, acerca do caráter de Deus. Eu creio que Deus, ele é justo. O que é a justiça? Nós temos aqui advogados assistindo hoje essa live, e nós temos pessoas aqui com todo tipo de conceitos possíveis. Mas o símbolo da justiça é aquela mulher com 2 pratos na mão, né? Ou com uma balança na mão, aonde aquilo representa o equilíbrio. O equilíbrio e a equidade, né? Ou seja, a justiça, ela busca sempre o equilíbrio, e Deus, ele é justo. E dentro desse conceito de Deus justo e da justiça de Deus, eu entendo que se Deus dá algo para um, ele dá de forma equilibrada para todos. Evidentemente que há um outro conceito de justiça também, que é a chamada isonomia, que dentro desse conceito da isonomia é você tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Então, dessa forma, você consegue contemplar justamente e equilibradamente cada um, certo? Então, veja só, quando Deus aqui diz que nesse texto que fala sobre medida de fé que Deus repartiu a cada um, eu creio que a palavra, a Bíblia, está ensinando, está falando sobre que Deus dá fé. A fé é algo que vem de Deus. Então Deus, ele dá fé a cada um. E a Bíblia diz a cada um. Então, se é a cada um, ele dá fé para mim, ele dá fé para você, ele dá fé para todos os outros. Segunda coisa que eu entendo nesse texto é que fé, ela é uma medida. Ou seja, ela pode ser pouca e ela pode ser muita. Ela pode ser o suficiente. Eu acredito que dentro da justiça divina, a Bíblia, eu entendo que Deus dá o suficiente para cada um. Então, a quantidade de fé que você precisa para ter uma vida vitoriosa, Deus já te deu. A quantidade suficiente de fé. Você não precisa nem de mais e nem de menos fé. Você já tem a fé que você precisa. Jesus, certa feita, pregava para os seus discípulos, isso está em Lucas capítulo 17. Naquele texto, Jesus falava sobre a ofensa, sobre armadilhas. Na verdade, o texto falava sobre ai daqueles que escandalizar um desses pequenininhos. Melhor seja lhe fora que se amarrasse uma atafona ou uma pedra.
Ou uma pedra, seja bem-vindo aí que acabou de chegar, acho que foi o Joãozinho, que ele amarrasse uma tafuna ou uma pedra no seu pescoço e fosse lançado ao mar. Então, ali o texto dizia que fazer com que um dos pequenos tropeçasse, gerava esse problema. Na continuação, era melhor até que a pessoa se suicidasse, amarrasse uma tafona e se lançasse ao mar. É bem complicado isso, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas, com o desenvolver do texto, Jesus foi falando sobre isso e a gente descobre que esse escandalizar está relacionado com ofensa. Ofender, uma pessoa ofender a outra. E aí Pedro lhe pergunta: Senhor, e quantas vezes nós devemos perdoar os nossos irmãos? Ou perdoar quem nos ofende? Jesus disse 70 vezes 7. E ali Pedro chega para ele e diz assim: aumenta a nossa fé. E Jesus diz: se tiveres fé como um grão de mostarda, você dirás aquela amoreira, lança-te ao mar e ela será lançada. Então você vê que Jesus, ele faz aí um paralelo ao tamanho da fé, que como pequena fé suficiente para fazer grandes coisas. Como é que nós podemos interpretar isso, irmãos? Como é que nós podemos trazer isso para a nossa vida? Mais uma vez, corroborando o que eu tinha dito no início, que você tem a fé suficiente, a fé necessária, a fé que você precisa, não menos nem não mais, para poder viver no nível de vida que Deus quer que você viva. Você não precisa de mais fé. O que você precisa então, o que é? Pedro não entendia quando ele disse: aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé, Senhor. Jesus disse: se tiverdes como um grão de mostarda. Ele disse assim, você não precisa de mais fé. Você não precisa de mais fé. Nós não precisamos de mais fé, porque pelo princípio da equidade e da justiça divina, Deus já deu uma medida de fé para cada um de nós. Agora, o que é que nós precisamos de fato? Nós precisamos ativar a nossa fé. O que a gente precisa, queridos, é extrair o potencial da nossa fé. O potencial da nossa fé. O que é o potencial? O potencial é a capacidade não explorada. O que a gente precisa é explorar essa capacidade. Então para ilustrar um pouco o que é a potencialidade, você vê às vezes pessoas super inteligentes, pessoas super capazes, pessoas que têm assim um nível de genialidade diferente dos outros, bastando na vida. Você vê, fulano tem um potencial tremendo, mas não vai para lugar nenhum. Ou seja, porque ele não ativou o seu potencial, não desenvolveu o seu potencial, ele não fez com que aquilo que ele tem fosse usado. Você vê pessoas às vezes de nível superior, com muito estudo, fazendo ações, atividades que não condizem com a capacidade dela. A mesma coisa, pessoas às vezes com um conhecimento vasto e amplo da palavra de Deus e agindo como se fossem ímpios. Então isso tudo é não ativar a sua potencialidade, certo? Porque a fé já está aqui, mas o que é que a gente precisa é extrair essa fé e agir de acordo com essa fé. Agir dentro da potencialidade da fé que o Senhor já nos deu. A fé está dentro de você. O que você precisa é ativar essa fé. Queridos, então partindo desse princípio, como nós devemos agir? Como é que funciona o homem? Como é que funciona cada um de nós? Irmãos, a Bíblia ensina que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o que ativa, o que liga a fé é a palavra de Deus. O que ativa a fé é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando você ouve, ela ativa a fé. Quando você ouve a palavra, ela ativa a fé. Dentro desse contexto que a gente está vivendo,
Agora pela manhã eu estou aqui ministrando a palavra de Deus para a tua vida. Eu estou produzindo fé na tua vida. Eu estou gerando fé na tua vida. Uma fé que já está em mim. Não é maior e nem é menor do que a sua. É a suficiente para mim e a sua é suficiente para você. Quando eu libero essa palavra, o que você precisa fazer com ela? Trazer essa palavra para dentro de si, para que a sua fé possa produzir o resultado que Deus quer que ela produza na tua vida. É aí, querido, se você continuar lendo o texto de Romanos, eu não vou me aprofundar nisso, porque eu quero pegar outra vertente, eu quero trabalhar com o contexto atual, como você ativar a sua fé, o poder da fé para o contexto que você está vivendo. Mas se você continuar a ler o texto, você vai ver que o apóstolo Paulo ele vai começar a falar em dons. Então a fé ele vai ativar os dons. O dom para ser real, prático, vivido, ele precisa ser ativado quando você ativa a sua fé. Um efeito em cadeia. Então você ativa a sua fé, você crê, você começa a executar o seu chamado, o seu dom, o seu talento, o seu dom se manifesta e Deus é glorificado. Entendeu? Vamos lá, voltar agora para onde a gente quer tratar. Se você vê pânico ao redor do mundo, se você vê pânico à sua volta, certo? Isso tudo é resultado exatamente do que muitas vezes nós temos ouvido. Porque da forma que a palavra de Deus produz fé em nós, da mesma forma que a palavra de Deus produz fé em nós, a palavra do mundo, ou de Satanás, ou do sistema, produz incredulidade. E a incredulidade produz dúvida, e a dúvida produz incerteza, e a incerteza produz ansiedade, e a ansiedade produz desânimo, e o desânimo produz depressão, e a depressão produz morte. O que é que eu faço? O que é que nós fazemos? Porque hoje, se você liga a televisão, se você abre o WhatsApp, se você abre a internet, se você ouve um rádio, uma web rádio, aonde quer que você vá, você só ouve a mesma coisa. Só ouve a mesma coisa. É o pânico tomando conta do mundo. É o pânico tomando conta do mundo. É o pânico tomando conta do coração das pessoas. É o pânico mexendo com a emoção das pessoas negativamente. É o pânico tirando o equilíbrio emocional das pessoas. Amados, o homem na sua integralidade, ele é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Vamos lembrar sempre disso. Eu não sou só espírito, eu não sou só alma e eu não sou só corpo. Eu sou espírito, alma e corpo. Se você vive no equilíbrio disso tudo, você tem uma vida equilibrada e você pode manifestar a sua fé. Lembra? Justiça, equilíbrio. Fé, resultado da justiça de Deus para nossas vidas. Então, quando você vive no equilíbrio entre as três áreas, a tricotomia humana, você vive de forma equilibrada. Então, observa uma coisa importante. Gálatas 5,17 diz que o corpo, a carne, ela contende, briga um com o outro para que nós não façamos o que nós queremos. Querer, olha só, para controlar a gente. Diz que o espírito e a carne estão brigando para controlar a gente. E se nós somos espírito e somos carne, o que é que eles querem controlar? A alma. A alma. Se a alma é o centro de controle do homem, porque na alma está a mente, a vontade e as emoções, certo? Quando se ataca a emoção do homem, quando se ataca os pensamentos do homem, a certeza, a convicção do homem está atacando o seu equilíbrio.
está tirando você o equilíbrio. Quando você está emocionalmente desequilibrado, você tem um desequilíbrio geral. Observe, uma pessoa ansiosa, ela come mais, ela não pratica ginástica, ela dorme pouco, isso tudo afeta o corpo. Por outro lado, a pessoa ansiosa também, não vou falar só de ansiedade aqui, ansiedade, ansioso, depressivo, quero respeitar muito isso, essa questão da ansiedade, porque isso é uma coisa séria, gente, muito séria. É muito séria mesmo, isso não é coisa de brincadeira, não é mimimi, isso é uma realidade. Paulo trata sobre isso, nós vimos isso, Jesus tratou sobre isso. Então é porque é uma coisa muito séria. Então o que acontece? Então a ansiedade, ela afeta também seu relacionamento com Deus. Uma pessoa ansiosa, ela tem dificuldade de se relacionar com Deus, porque falta a ela um ingrediente fundamental, que é a confiança de que Deus está cuidando das mãos dela. Não é que ela não acredite em Deus, acredita, mas a ansiedade às vezes cega ela para isso. Remove esse entendimento dela. Né? Então o que nós precisamos ter compreensão? Certo? Que existe, na verdade, uma luta hoje pelo controle da nossa mente, pelo controle de nossas emoções. O que é que você vai ficar pensando? Você vai estar vivendo um tempo onde você vai estar preso, confinado, e isso tudo que eu não sei do dia da manhã. Não, cara, não, amados. Nós sabemos sim o dia da manhã. Não sabemos a hora certa de que tudo vai acontecer, mas nós sabemos que amanhã, considerando o amanhã no nível mais, vamos dizer assim, amplo, certo? Considerando o amanhã no nível mais, não amanhã só como dormir e acordar, mas amanhã como o processo do futuro, né? O futuro que está por vir, né? Nós sabemos sim, nós sabemos o que vai acontecer. A Bíblia já nos revelou. O que a gente precisa é crer em Deus. Mas a Bíblia revelou não um futuro ruim para mim e para você. A Bíblia revela um futuro glorioso para mim e para você. A Bíblia revela, irmãos, para nossas vidas, que nós vamos viver eternamente com o Senhor. Jesus nunca mentiu para a gente, ele diz, no mundo tereis aflições, e isso tudo faz parte desse processo. Viver aqui, irmãos, debaixo dessa tribulação, debaixo de pestes, de virologia, vírus, tal, não quero entrar aqui nem no detalhe, muita gente fica entrando, porque o HN1, o MN1, porque o vírus, tudo faz parte do mesmo pacote, tudo faz parte do mesmo processo. Não quero dizer também que você vai ser imprudente, sair para... Não, você vai ficar em casa, você vai se cuidar, sim. A ordem do governo é essa, então vamos cumprir a ordem do governo. Se deu essa ordem, beleza. Não sou medroso não, irmãos. Eu saio, vou aqui, quando tenho que resolver alguma coisa na rua, eu vou. O culto eu estou tendo na igreja, minha igreja tem uma frequência abaixo de 50 membros, eu posso fazer o culto lá. Estou liberado, faço. Pessoas foram lá quarta-feira, amanhã você já está convidado para ir também à noite. Vamos ter às 18 horas, vamos ter o culto normalmente, certo? Só que o culto vai ser transmitido pela internet. Certo? É prudente para você ficar em casa e assistir pela internet? Beleza, não tem problema. Nós queremos resguardar. As células estão fazendo a mesma coisa. As células estão do mesmo jeito. Vamos fazer as células, inclusive até se tiver alguém de Cajazeiras aí. Amanhã a célula será online. Terça-feira nós vamos estar online de novo. Quarta-feira nós vamos estar online de novo. Todos os dias nós vamos estar online aqui, queridos. Mas agora qual é o nosso momento? Veja bem, o que a gente precisa fazer agora? Eu já estou até prolongando demais essa mensagem, não quero tomar que seja muito grande não, eu preciso somente que a gente entenda agora qual é a importância desse momento, o que a gente precisa fazer agora, o que a igreja como um todo precisa fazer agora. A igreja como um todo, eu, você, nós somos igreja, nós precisamos orar, irmãos. Mas não é orar para que a peste acabe ou não atinja A, não atinja B, não atinja C. Não. Isso aí está nas mãos do Senhor. Você acha que se chegou a esse nível que chegou, Deus não estava sabendo? Irmão, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. É como eu vi um pastor, eu nem gosto muito das coisas que ele fala, mas ele falou uma coisa certa. Diz que os pastores de lá da Coreia, das igrejas da Coreia, foram para a China para orar, para que a peste acabasse. Para que a peste acabasse, imagine só, foram para lá para orar, para repreender. E aí, depois voltaram tudo para a Coreia, com a peste,
contaminados, infectados e foram pedir perdão à igreja. Não é isso, irmão. Confiar em Deus é saber que Deus está também sabendo de tudo que está acontecendo, e se Ele está permitindo, é porque alguma coisa Ele quer tirar disso. O que a gente precisa compreender o que Deus quer com isso. A gente precisa compreender o que Deus quer com isso. A gente precisa, diga assim, aí onde você está, eu preciso entender o que Deus quer com isso. Por que Deus está permitindo isso? Você precisa entender, eu preciso entender, nós precisamos entender. Irmãos, quando Deus mandou, olha, quando Deus mandou o dilúvio, o objetivo de Deus para Noé não era especificamente só para Noé. Deus mandou Noé avisar que iria ter o dilúvio. E todos aqueles que crescem poderiam ajudá-lo na construção da arca e entrar na arca com ele. Mas quantos creram? Só a família dele. E ele entrou na arca e ele foi salvo daquela mortandade terrível. A mesma coisa, irmãos. O que Deus quer, queridos, é que nós, nessa hora, oremos pela salvação das almas. Eu acho que essa peste não é ainda a de que vai destruir a humanidade. Tenho certeza absoluta disso. Eu acho que também, tenho convicção absoluta, eu tenho convicção absoluta que isso é só um cisquinho diante do que o Apocalipse fala, diante do que o Apocalipse ensina. O que nós precisamos compreender, irmãos, é nosso papel nisso tudo. Qual era o papel de Noé? Falar. Falar de quem? Da salvação, da arca. Tem um lugar aqui para vocês serem salvos. Tem um lugar aqui para vocês serem salvos. E nós precisamos falar. Nós precisamos falar. Olha, irmãos, tem um lugar que você é seguro. Tem um lugar que você é seguro. Tem um lugar que você é seguro. E esse lugar é no centro da vontade de Deus. E esse lugar é em Cristo. E esse lugar é no Senhor. E as pessoas precisam entender isso. Porque a Bíblia diz que nenhuma peste vai nos alcançar. Nenhuma peste entrará em nossa casa, baterá na nossa porta. Mas se a gente tiver fé e acreditar. E por isso, queridos, nós precisamos orar sim pela salvação das almas. Nós precisamos orar sim para que o Espírito Santo nos fortaleça. Orar, o Espírito Santo me fortalece. E você ter atitude, ter ação, sair do lugar. Mas sair do lugar não precisa dizer que você tem que se expor. Não, irmãos. Você tem o WhatsApp, você tem internet, você tem Instagram, você tem telefone, e você tem as pessoas também, os locais seguros que você pode ir e falar. Você precisa, irmãos, entender isso. Você precisa entender, nós precisamos entender isso. Sabe, a maior oportunidade que nós temos hoje de poder compartilhar o amor de Deus com as pessoas. Foi Deus que fez isso. Ele fazia uma coisa, Ele permitia outra. Então a gente tem que entender isso. Outra mensagem eu falo mais sobre isso. Mas agora a gente precisa esse entendimento. Essa compreensão de que tudo isso está acontecendo para o nosso bem. Só bem. Todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, mas que há um propósito. E a gente precisa estar dentro disso, dentro desse entendimento, dentro dessa compreensão. Deus cuida de você. Nenhuma peste virá na sua casa. Eu declaro que a sua casa está protegida pelo sangue de Jesus. Eu declaro que a sua casa está protegida pelo sangue de Jesus. Eu declaro que a sua vida está protegida pelo sangue de Jesus. Eu declaro que a sua família está protegida pelo sangue de Jesus. Mas eu também declaro que você é um instrumento de Deus para levar a palavra para muitos outros. Amém? Então, eu queria concluir com agradecer a cada um de vocês que esteve presente aqui
nessa live, né? Fico feliz, muito grato. Hoje à noite, às 8h30, vou estar de novo ao vivo. Convide pessoas, né? E que Deus abençoe todos vocês. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradeço, Senhor, por essa palavra que foi ministrada hoje e que a mensagem chegue aos corações dos seus filhos, para que eles possam ativar a sua fé e obedecer a sua palavra. E com isso, ó Pai, serem os instrumentos que tu espera que eles sejam em tuas mãos. Derrama a tua bênção sobre eles, derrama a tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém.